pessoal, estamos no nosso ambiente escolar, trazendo a aula de hoje com toda a proteção necessária. Estou com a minha máscara aqui, mas vou tirar para darmos início à nossa aula, ok? Pessoal, hoje nós vamos trabalhar a temática os ritos presentes na vida. Nós trabalhamos na aula anterior arquétipos religiosos presentes nas tradições e falamos sobre alguns arquétipos nas tradições religiosas, que são coisas que representam a religiosidade que temos como padrão, como norma e também como simbolismo. Mas hoje nós vamos pensar um pouco sobre os ritos presentes na vida. E aí, tanto os ritos como rituais fazem parte da nossa vida, não só da nossa vida religiosa, mas da nossa vida como um todo. E ao longo da aula vocês irão perceber isso quando eu relatar alguns tipos de ritos ou rituais. E aí nós podemos ver o seguinte, que primeiro, para entendermos os ritos, como é que eles estão presentes na nossa vida, é necessário nós sabermos um pouco o que são ritos. E aí eu coloquei que ritos são gestos simbólicos. Esses gestos simbólicos, eles são repetitivos ao longo dos tempos. Então nós temos diversos rituais que já vieram dos nossos antepassados, que são passados de geração a geração e que até hoje, dentro da nossa cultura, das nossas tradições religiosas, são muito fortes e é aquilo que nos representa também enquanto tradições religiosas. E aí nós observamos que os ritos, eles expressam o quê, gente? Expressam uma crença, expressam um desejo, uma situação e uma saudação, entre outras finalidades. Então, quando você presencia um certo tipo de ritual, você vai dizer, não, aquele rito é da igreja católica, ou da igreja evangélica, ou da Umbanda, ou do espiritismo. Então, através dos rituais, você vai identificar a tradição religiosa, porque cada religião, cada tradição religiosa tem os seus rituais também. Existem religiões que os rituais diferem umas das outras, mas existem rituais que são semelhantes em várias tradições religiosas. E aí nós podemos ver o seguinte, ritos são gestos simbólicos, como eu falei, repetitivos, que são passados de geração a gerações, que representam uma crença, um desejo, e que os rituais são as cerimônias. São as cerimônias reelaboradas pelas tradições religiosas. E aí os rituais são tudo que está relacionado ao cerimonialismo naquela tradição religiosa. E aí nós podemos falar um pouco aqui sobre alguns tipos de rituais que geralmente pode estar presente quase em todas as tradições religiosas. Um dos tipos de rituais que eu creio que está presente quase em todas as tradições religiosas é o ritual do nascimento. Quando nasce um bebê, a festividade que é feita, até antes de nascer, Hoje, na nossa vida contemporânea, nós vimos que as pessoas que vão ter uma criança, elas fazem chá de bebê, elas fazem comemorações. Isso é um tipo de ritual apresentado pela nossa cultura. Então, o ritual do nascimento, em muitas religiões, ele é tido também como a valorização, ali representada através daquela vida que surge. E nós temos também o ritual do casamento. A cerimônia do casamento é um ritual que muitas tradições religiosas, elas fazem o ritual da cerimônia daquela pessoa que era solteira e agora vai desfrutar de uma nova vida a dois. E é apresentado através de uma cerimônia das alianças, ou de um contrato, ou de um pacto entre ambos. E aí nós temos esses rituais também presentes em muitas tradições religiosas. Nós temos também, gente, o ritual
de iniciação para uma nova vida, que é quando o adolescente ele passa dessa vida de criança para uma fase adulta. E isso é representado em muitas das tradições religiosas. Existe a religião judaica, que quando a menina completa seus 12 anos, tem o ritual de passagem para a vida adulta. Ou quando o menino completa 13 anos, também é um ritual. A partir dos 13 anos, ele deixa de ser criança, ele já inicia uma vida adulta. E existe todo um cerimonialismo nesse ritual, que depois eu vou querer que vocês pesquisem sobre esse ritual de passagem da vida de criança, de adolescente, para a vida adulta. Nós temos também o ritual da morte, da passagem da vida para a morte. Existem religiões que fazem esse ritual de passagem, umas velam o corpo por vários dias, né, até semanas, até essa passagem dessa morte para a vida. Um dos exemplos é a cultura egípcia, que por acreditar numa vida pós-morte, eles desenvolveram o processo de mumificação. É tão interessante que eles fazem todo esse processo porque eles imaginam, eles entendem que há uma vida após a morte, mas uma vida com o seu corpo presente. E aí ele deposita joias, deposita várias espécies, vasos, tudo, para que o morto ao ressuscitar tenha tudo aquele aparato que ele necessita. E existem pessoas que fazem, né, religiões da atualidade, que fazem a missa do sétimo dia, né, e outros tipos de cultura, então que de uma certa forma celebra também essa passagem. Aquelas pessoas que creem que existe uma vida após a morte, sabem que não é o fim, então fazem essa celebração de passagem da vida para a morte. E aí, em várias culturas, gente, existem rituais de passagem. Rituais de passagem é exatamente se dá, como eu falei, dessa passagem de criança para adulto, né? Nós temos tribos indígenas, tribos africanas, que fazem cada rituais rigorosos, né? Tem um ritual em que o rapaz ele coloca a mão no formigueiro e tenta passar ali algumas horas, e aquelas formigas que mordem e causam ferimentos graves, e aquele que conseguir sentir aquela dor e passar, ele já está apto para a vida adulta. Então é um tipo de ritual também, né, de rituais de passagem. Então que vocês possam ter aprendido que os ritos, eles sempre estiveram presentes na nossa vida enquanto seres humanos. Eles fazem parte do universo simbólico, de toda a simbologia que as crenças elas transmitem na organização das sociedades humanas também. E os ritos um dos ritos, gente, responsável pela construção de espaços sagrados. Então eles também são responsáveis. E os ritos, ele vem para dar movimento e sentido prático à ideia do sagrado. Então, quando eu pratico um ritual, eu estou dando um movimento ao sagrado, estou dando a importância devida ao que eu considero sagrado, valioso. Então, para a atividade da semana, eu gostaria que vocês pesquisassem um ritual de passagem, seja da cultura indígena, seja da cultura africana, da religião judaica. Escolha um tipo de religião, tradição religiosa, e pesquise um desses tipos e transcreva no caderno, ok, pessoal? Por hoje é só, até a próxima aula.